Saudações, seja bem-vindo a mais uma edição do Videocast Interativo. Eu sou Enoque Daniel e estaremos juntos nos próximos minutos. Hoje contamos com a presença nos estudos do Américo Maluane, ele que é pesquisador do Centro para Desenvolvimento e Democracia, para falarmos dos desafios de Moçambique na transição energética. Américo Maluane, seja bem-vindo a esta edição. Muito obrigado, agradeço igualmente pelo convite. Moçambique tem registrado várias descobertas de recursos naturais e consequente exploração dos mesmos, com maior destaque para o carvão mineral e o gás natural. O país depositou as suas expectativas de desenvolvimento nestes recursos. Por outro lado, temos a discussão a nível mundial da questão de transição energética, em que alguns países defendem o uso de energias limpas. E dentro desta questão de transição energética foram assinados vários acordos, como é o caso do Acordo de Paris em 2015, que surgiu da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Como pontapé de saída, o que é isso de transição energética? De fato, o país é visto como rico em recursos naturais. Aliás, não é visto como rico em recursos naturais, é de fato rico em recursos naturais, desde minerais sólidos aos hidrocarbonetos. E a grande viragem foi, sobretudo, em 2010, com a descoberta das avultadas reservas de gás natural na bacia de Rovuma. Mas antes mesmo destas descobertas, já se explorava o gás a nível da província de Inhambane, em Pandi, em Temane, e tínhamos também temos a exploração do carvão em Tete, para dizer que há riqueza em recursos naturais em Moçambique das diferentes variedades. O que sucede é que a exploração dos recursos naturais traz consigo enormes desafios, sobretudo num país como Moçambique. Porque se por um lado a descoberta dos recursos naturais abre espaço para euforias ou para elevação de expectativas sobre o potencial que estes recursos têm na promoção do desenvolvimento, por outro lado, há um conjunto de fatores ou consequências adversas que muitas vezes têm sido associadas à exploração de recursos naturais. Atualmente vive-se uma situação crítica em Cabo Delgado devido ao conflito, um conflito com causas pouco conhecidas até aqui, mas que pela experiência internacional tem sido associado à existência de recursos naturais. Por outro lado, há um debate muito desenvolvido a nível internacional sobre a maldição dos recursos, na lógica de que muitos países, ao invés de transformar o potencial de riqueza que têm recursos naturais em desenvolvimento, tendem a ficar mais pobres devido a fatores institucionais como a corrupção e aos próprios conflitos que já estava aqui a fazer menção. E atualmente há um outro grande desafio, que é a questão das mudanças climáticas. E um dos elementos que tem sido associados às mudanças climáticas está ligado à exploração dos combustíveis fósseis, do carvão mineral, por um lado, do petróleo e até do gás. Portanto, é mais um desafio que se coloca aos países em desenvolvimento que previam desenvolver através da exploração desses recursos. Portanto, a transição energética, de uma forma simples, reflete um esforço a nível internacional no sentido de reduzir o nível de emissões pela utilização de combustíveis ou de fontes de energia mais limpas. E quando falamos de fontes de energia mais limpa, referimos-nos essencialmente às energias renováveis em contraposição com os combustíveis fósseis que são tidos como altamente poluentes, sobretudo o carvão mineral e o petróleo. Mas há um elemento positivo que não se pode olvidar neste processo, porque os recursos de que Moçambique dispõe na bacia de Rovuma são gás natural. E a nível internacional há uma grande discussão sobre o papel do gás natural na transição, de tal forma que
o gás é atualmente ou tende a ser considerado como uma energia de transição, na lógica de ser um combustível relativamente menos poluente em comparação com os outros combustíveis, em comparação com o petróleo, em comparação com o carvão, para dizer que as perspectivas de desenvolvimento em Moçambique não estão comprometidas devido à agenda da transição energética. Mesmo com essa agenda, mesmo com as metas ambiciosas que têm sido traçadas, é possível usar o gás como energia de transição. Diante deste debate sobre a transição energética, até que ponto Moçambique está em condições de abandonar a exploração dos recursos naturais e, consequentemente, abandonar também o uso de energias fósseis, optando somente pelo uso de energias consideradas limpas? A discussão sobre a transição energética deve ser devidamente contextualizada, porque, apesar de ser uma agenda de âmbito global, os países têm dinâmicas muito específicas que não podem ser ignoradas no processo. Por isso, o debate atualmente sobre a transição energética gira em torno da ideia ou da necessidade de uma transição energética justa, no sentido de não deixar ninguém para trás. Isso implica que os países desenvolvidos devem criar mecanismos para que os países em desenvolvimento e que esperam desenvolver através da exploração dos recursos naturais, da exploração do gás, entre outros, não sejam prejudicados pela agenda da transição energética. E olhando especificamente para os países, olhando para os países africanos, especificamente para Moçambique, nós verificamos que ainda são países que ainda enfrentam sérios problemas de acesso à própria energia. Ou seja, estamos a falar de transição energética num contexto em que parte significativa da população nem acesso à energia tem. Por isso, um dos grandes desafios no contexto moçambicano é justamente alargar a cobertura ou aumentar os níveis de acesso à energia no país. Em termos gerais ou em termos agregados, até 2021, apenas cerca de 39% da população moçambicana tinha acesso à energia. Penso que em 2022, atualmente, apenas cerca de 44% da população tem acesso à energia. E nesses 44% da população, é preciso ter em conta a componente das disparidades ou desigualdades regionais. Se nós formos olhar para os níveis de acesso à energia em Cabo Delgado, por exemplo, que é a província que hospeda os maiores investimentos do gás, iremos notar que o nível de acesso está em torno dos 22%. Portanto, o que significa transição energética num contexto em que apenas 22% da população tem acesso à energia? São essas e outras questões que devem ser levantadas de modo a garantir que, de facto, a transição seja justa, no sentido de não deixar as comunidades para trás, no sentido de não deixar os países em desenvolvimento para trás e criar mecanismos, políticas, tecnologias para que a transição seja benéfica para todos os estratos sociais, a bem da exploração sustentável dos recursos naturais. Quando nós falamos da questão da exploração dos recursos naturais versus meio ambiente, um grande problema que se verifica é a questão das mudanças climáticas. E Moçambique, apesar de ser um dos países menos poluentes, é um dos países que mais é afetado por estes fenômenos. Temos como exemplo o ciclone Idai, ciclone Kenneth e Xalam Gwambi. Na sua visão, tendo em conta que a exploração destes recursos naturais implica a emissão de gases, será que Moçambique deve ou não parar de explorar estes recursos? O desafio é justamente encontrar o equilíbrio entre a necessidade de promover o crescimento e o desenvolvimento econômico, bem como assegurar que a exploração destes recursos seja ambientalmente sustentável. Esse é o grande desafio. Eu fiz menção ao fato de Moçambique possuir ou ser abundante em gás natural. Não é razoável que se diga que Moçambique deve parar de explorar o gás natural. Primeiro,
devido a esta tendência, a essas constatações de que o gás pode sim servir como energia de transição. Este é um fator a não ignorar. O fato é que o desafio existe, ele é premente e os países devem adaptar os seus modelos de exploração para fazer face aos desafios das mudanças climáticas. Importa referir que, apesar de os países africanos, sobretudo Moçambique, serem os que menos contribuem para a emissão de gases com efeito estufa, são os países africanos e Moçambique um dos países mais afetados pelos efeitos das mudanças climáticas. Por isso, a dimensão de justiça deve ter em conta igualmente este aspecto. Os países que menos emitem são os países que mais sofrem. Portanto, há uma necessidade de debater profundamente sobre os mecanismos até de compensação dos países que mais sofrem com os efeitos das mudanças climáticas. Compensar estes países e criar adicionalmente medidas de mitigação para que os efeitos destes fenómenos sejam reduzidos e os seus impactos também reduzidos nos países em desenvolvimento. A compensação reflete o nível em que há um acordo entre os diferentes stakeholders, entre os diferentes atores envolvidos no processo para que tal se efetive. Só para ter uma ideia, num contexto ainda mais radical do processo, em que os países são, de certa forma, impelidos a deixar os seus recursos no subsolo, estes mesmos países devem criar mecanismos, ou deve haver mecanismos, para que a riqueza que se esperava extrair através da exploração dos recursos seja compensada por via de outros mecanismos. Portanto, é mais ou menos nestes termos que podemos identificar mais uma dimensão de justiça para uma transição energética que seja de facto justa. Se formos a recuar para 2015, o mundo acolheu a 21ª Cimeira Mundial sobre as Mudanças Climáticas, que é a COP21, e nesta cimeira assinou-se o Acordo de Paris, que prevê, dentre várias medidas, a redução da emissão de gases de efeito estufa. Moçambique é signatário deste acordo. Como é que se justifica que Moçambique assine o acordo, entretanto não consiga cumprir o mesmo? Bom, é meio problemático dizer que o país não está a cumprir com o Acordo de Paris. O fato é que existem metas que foram traçadas e o cumprimento dessas metas constitui um desafio não apenas para Moçambique, constitui um desafio para todos os países envolvidos no processo, porque há diferentes dimensões envolvidas e há diferentes riscos que este processo acarreta. Portanto, o que eu noto é que Moçambique, se nós formos analisar a matriz energética do país, iremos observar que ela é dominada por energias renováveis. A matriz energética de Moçambique é relativamente limpa, se comparada com a de vários países africanos, europeus, americanos, etc. Para dizer que temos uma matriz energética relativamente limpa, que é adicionada ao fato de o gás que se espera explorar na bacia de Rovuma ser considerado um combustível relativamente limpo. Portanto, há aqui desafios, sim, porque o país não está em condições de simplesmente dizer que para a exploração do carvão, para a exploração do gás. Isso traria implicações econômicas muito graves para o país e o país não está em condições de arcar com as consequências economicamente devastadoras deste processo. O grande desafio é justamente esse, encontrar um equilíbrio entre a exploração destes recursos e a necessidade de garantir a sustentabilidade ambiental. Vale reforçar que Moçambique tem instituições relevantes que trabalham em matérias de energias renováveis. Nós temos, por exemplo, o FUNAI, que é um ator importante no processo de transição energética, na medida em que esta instituição promove a eletrificação rural
E nós dissemos inicialmente que um dos desafios da transição nos países em desenvolvimento é que os níveis de acesso à energia ainda continuam baixos. Portanto, é meio problemático assumir que Moçambique simplesmente não está a cumprir com os compromissos internacionais ligados à necessidade de mitigar as mudanças climáticas. Quando Moçambique assinou este acordo, será que tinha noção das consequências que poderiam advir deste acordo, tendo em conta a questão da limitação da exploração dos recursos naturais? A agenda do clima é global. Significa que não é razoável que Moçambique se isole do contexto global rumo à transição energética. Isso poderia eventualmente ter consequências econômicas mais graves em relação ao fato de aderir. Mas é importante que a adesão a estes instrumentos internacionais não seja pura e simplesmente para reafirmar o compromisso com as agendas internacionais, de modo a que o país seja bem-vindo. É necessário que o país tenha algo a dizer no processo de transição. É necessário que o governo moçambicano, ciente das dificuldades e ciente dos desafios que o país tem, se saiba posicionar em relação à discussão sobre a transição energética e não simplesmente assumir as políticas que são externamente traçadas para fazer face ao processo. Razão pela qual eu defendia desde o início que esta discussão deve ser devidamente contextualizada para que tenha em conta os desafios, as dificuldades e os problemas que cada país enfrenta. A transição energética não pode colocar de lado as necessidades das populações, que são tidas como as mais prementes em determinado contexto. No nosso caso, a questão do acesso à energia, por exemplo, não pode suplantar esses processos todos, que são fundamentais. Aliás, exatamente em torno do acesso à energia, o governo comprometeu-se até 2030 a expandir a rede elétrica para todos os moçambicanos. Em contrapartida, também temos esta discussão que está a ser levantada a nível mundial da questão da transição energética. Até que ponto estaríamos em condições de do governo cumprir com este compromisso, tendo em conta que 2030 já está quase? Bom, há desafios a nível do país para cumprir com esta meta, mas importa referir que esta meta não está dissociada dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque se formos olhar para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 7, este preconiza o acesso à energia para todos, a energia que seja confiável para todos. Portanto, a questão do acesso universal à energia é uma das prioridades dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de tal forma que o não alcance deste objetivo pode comprometer o alcance dos outros objetivos. Para dizer que há sim um alinhamento entre a agenda de garantir a eletrificação até 2030 com este objetivo, mas tenho sérias dificuldades em assumir que vai ser possível alcançar esta meta até 2030. Moçambique, conforme eu disse, em 2022, este ano, tem cerca de 44% de acesso à energia, para dizer que está abaixo da metade. E 2030 está muito próximo. E há diversos desafios que se colocam no processo de eletrificação, desde os custos inerentes a este processo. Temos a questão dos custos, temos a questão das tarifas cobradas pela EDM seguirem uma lógica mais social do que comercial, para dizer que o cidadão não paga o real custo pelo consumo de energia. Isso tem implicação na capacidade que a EDM tem de investir no processo de eletrificação. Entretanto, é importante assumir também que há oportunidades. Temos sim desafios, mas temos também oportunidades. E uma das oportunidades vem com a exploração do gás, porque conforme o Banco de Moçambique prevê, Moçambique pode encaixar cerca de 96 mil milhões de dólares com a exploração do gás da bacia de Rovuma. Portanto, pode este volume de receita servir para financiar o alargamento dos níveis de acesso à energia.
Aliás, o próprio gás pode ser usado para a produção de energia. Portanto, essas são oportunidades que o país pode muito bem aproveitar no contexto da exploração do gás. Está certo, estamos a defender que Moçambique não pode parar de explorar os recursos que tem, pois tem a eles como seu ponto focal para o desenvolvimento. E olhando para este cenário, Moçambique começou a explorar o gás natural, o carvão natural já há anos, fazendo uma pequena análise. Até que ponto a exploração destes recursos estão a contribuir para aquilo que é o desenvolvimento do país e especificamente das comunidades onde estão a ser explorados os mesmos recursos? Há, de facto, uma grande discrepância entre as expectativas de desenvolvimento que se criam quando se descobre reservas de carvão mineral, reservas de gás natural nas comunidades. Há discrepâncias porque o que se espera é que haja de facto desenvolvimento, e o desenvolvimento vem através das receitas que o Estado encaixa, que permitem aumentar os níveis de investimento público, através do conteúdo local, na medida em que empresas nacionais têm a chance de prover diferentes serviços a estas empresas. A par disso, os jovens a nível local têm a oportunidade de trabalhar para estas empresas multinacionais. Essa é a expectativa, mas não é o que de facto acontece. O que acontece é que há um extrativismo sem desenvolvimento. E a exploração de recursos numa lógica extrativista e sem promover o desenvolvimento tem o potencial de criar tensões sociais, porque quando as expectativas dos jovens a nível social, as expectativas dos jovens são colocadas em causa num contexto de exploração, aumenta até a propensão de esses jovens serem instrumentalizados para se insurgir contra o Estado. Se pode levantar como um dos vetores, por exemplo, que promove os conflitos em contextos de exploração de recursos naturais. É justamente a falta de oportunidades que se tem a nível local através da exploração. Portanto, há um conjunto de desafios que há para que a riqueza em recursos naturais seja transformada em desenvolvimento. E no caso moçambicano especificamente, isso ainda não se tem assistido. Mas isso não estará a ser causado pela falta de uma lei do conteúdo local? Porque se formos a ver até agora, não temos uma lei que define qual é a percentagem de moçambicanos que uma empresa que explora recursos naturais a nível do país deve empregar. A falta de conteúdo local, de uma lei de conteúdo local a nível do país, não estaria a contribuir para que isso aconteça? A lei do conteúdo local é um instrumento fundamental para garantir a participação dos nacionais nas empresas ou nos investimentos da indústria extrativa. E o que se verifica em Moçambique é que há ainda uma inércia, no sentido em que não se nota um equilíbrio entre os interesses das empresas e os interesses do Estado na promoção do conteúdo local. O fato é que houve sim discussões, em 2019 houve discussões para aprovação da proposta de lei sobre o conteúdo local, e o setor privado divergia substancialmente com o governo sobre as linhas ou sobre como deveria ser o processo. E o fato é que, até 2022, a proposta de lei de conteúdo local ainda continua estagnada, ainda continua encravada, e é fundamental que esta discussão retome, envolvendo os atores mais relevantes do processo, de modo a que haja uma linha, de modo a que haja diretrizes para que as oportunidades trazidas pelo conteúdo local sejam maximizadas, porque é das poucas janelas que existem para a promoção do desenvolvimento, sobretudo na componente do emprego. É importante notar que, pela sua natureza, pelo fato de ser uma indústria de capital intensivo, a indústria extrativa não gera muitos empregos. Portanto, os empregos seriam gerados através do conteúdo local, através das diferentes empresas que estariam engajadas na provisão de serviço às grandes empresas que operam no processo. Está certo, estamos a falar desta lei, mas para além da lei também temos a questão do fundo soberano. Há quem defende que
há necessidade de termos o Fundo Soberano a nível do país para com que as gerações vindouras também possam ter benefícios destes recursos. Mas até agora, Moçambique ainda não ratificou, ou seja, não tem esta lei. Como é que olha para esta questão, tendo em conta que dentro de alguns dias ou semanas ou meses, assim por dizer, teremos o início da exploração do gás natural na bacia do Rovuma após a chegada da plataforma flutuante? O Fundo Soberano é um instrumento importante e já existem discussões, já existe uma proposta que foi colocada ao escrutínio público sobre as linhas diretrizes do que deve ser o Fundo Soberano. Eu penso que este é um passo importante, mas é preciso dar outros passos de modo a consolidar o processo e a permitir que, de fato, esta estrutura seja montada. Mas penso que ainda há uma margem de oportunidade, ainda há uma margem de tempo para consolidar a proposta, tendo em conta as diferentes contribuições dos diferentes setores. Moçambique ainda não começou a receber as receitas, as avultadas receitas que se esperam na bacia do Rovuma, mas se espera que isso aconteça em breve. Portanto, é desejável que quando o processo iniciar já estejam criadas as condições para a sua gestão. E importa referir que não basta ter o Fundo Soberano, é necessário que a gestão do mesmo seja transparente e permita fazer face aos diferentes desafios que o país enfrenta. Estamos a falar, por exemplo, da plataforma flutuante que chegou no início deste ano em Moçambique e, diante deste cenário todo, há muitos moçambicanos que pensam que podem ter um benefício direto da exploração destes recursos. Como gerir expectativas dos moçambicanos diante deste cenário? A gestão de expectativas deve ser feita a todos os níveis. Deve ser a nível do governo, deve ser a nível da sociedade. Porque num contexto de descoberta de avultadas reservas, o governo tende a ser tentado a tomar decisões precipitadas, a tomar decisões erradas. Portanto, é necessário que o governo também seja ponderado no processo de tomada de decisão, de modo a que possa decidir, por via das diferentes políticas, da forma mais realística possível e mais previsível possível nos efeitos que dos efeitos que podem advir das decisões que são tomadas, por um lado. Por outro lado, a sociedade também precisa ser preparada e não existe uma fórmula mágica de gestão de expectativa. A gestão de expectativas pode ser feita através da transparência. É importante que os cidadãos saibam o que se espera desses recursos e qual é o potencial real desses recursos na promoção do desenvolvimento. Porque quando não há transparência, os cidadãos podem desenvolver a percepção de que os recursos poderiam fazer muito mais do que estão a fazer, mas isso não acontece porque há desvios, porque há corrupção, entre outros fenômenos associados a este processo. Portanto, a transparência é fundamental no processo de gestão de expectativas. Para terminarmos, anunciou-se recentemente a possibilidade de se introduzir a segunda plataforma flutuante para a exploração de gás natural na província de Cabo Delgado. Como é que avalia esta situação versus o terrorismo que assola a província de Cabo Delgado desde 2017, tendo em conta que acontece em locais onde temos estes recursos? A resolução da questão da segurança é fundamental. E a segurança não é única e simplesmente para permitir que os investimentos deem seguimento ou para permitir que as operações deem seguimento ou tenham seguimento no terreno, mas também para permitir a segurança das pessoas. É preciso proteger primeiro as pessoas e depois os investimentos. E é importante, sim, que se esteja a criar condições para que haja exploração, mas a segurança das populações, a segurança das comunidades é prioritária neste processo. O grande problema está ligado ao fato de os modelos de exploração no mar não permitirem a criação de muitas ligações com outros setores da economia, porque os recursos são explorados e eles são
exportados para outros países através do mar. Portanto, não há uma margem, por exemplo, tão grande quanto a exploração em terra para desenvolver o conteúdo local. Para dizer que, em termos de benefícios, não é muito razoável que, aliás, em termos comparativos, os benefícios de explorar no mar e em terra são relativamente diferentes devido às propensões que uma modalidade tem de criar maiores ligações com a economia em relação à outra. Portanto, há esses fatores que é preciso ter em conta no processo. Infelizmente já não temos muito tempo, mas acredito que teremos mais oportunidades para discutirmos sobre estes assuntos. Em poucos segundos, peço que deixe as suas considerações finais. Os recursos naturais ainda constituem uma aposta válida para a promoção do desenvolvimento, mas a sua exploração deve permitir a existência de um equilíbrio entre a necessidade e a promoção do crescimento e desenvolvimento econômico e a discussão mais ampla sobre as mudanças climáticas, que constituem um fenômeno real e colocam desafios a todos os países, não sendo Moçambique uma exceção. Portanto, há uma necessidade de rever o modelo de exploração dos recursos de modo a maximizar o potencial que estes têm para promover o desenvolvimento. Obrigado. Está certo. Muito obrigado, Alberto Maluana, que esteve aqui conosco para conversarmos em torno dos desafios de Moçambique na exploração dos recursos naturais, com maior destaque para o gás natural e carvão mineral. E é desta forma que colocamos um ponto final. Despedimos-nos com a promessa de voltar numa próxima oportunidade. Fique ligado às plataformas do Media Lab. Até lá.